Embarcações, essas máquinas maravilhosas. Eu, Alessandro Barilli, engenheiro naval e civil, vou conversar com vocês nesta parte 2 sobre lanchas de planeio e de semiplaneio. Já conhecemos a pirâmide de sustentações. Em cada vértice, nós temos uma sustentação, ou hidrostática, ou aerostática, ou hidrodinâmica, ou aerodinâmica. Uma coisa é certa: se quisermos mais velocidade, o casco deve ter a menor área possível de contato com a água. Lembrar que a densidade da água é aproximadamente 1000 vezes a densidade do ar. Se quisermos uma embarcação mais confortável, com menos acelerações, o casco deve ficar bem acima ou bem abaixo da linha d'água, para evitar efeitos de ondas na superfície. Nas próximas apresentações, vamos ver o que os projetistas estão inventando para conseguir mais velocidade e mais conforto. O estudo das alternativas e combinações de sustentações podem levar às respostas que estamos procurando. Vamos tomar uma das faces da pirâmide de sustentações e verificar o seguinte: as lanchas de planeio possuem a maior parte de sua sustentação hidrodinâmica e o restante é hidrostática. Por esse motivo, situam-se logo acima do vértice da sustentação hidrodinâmica. Já as lanchas de semiplaneio possuem parte de sua sustentação hidrostática e parte hidrodinâmica. Ficam na aresta entre as duas sustentações. Também são classificadas como híbridas. Antes de falarmos de lanchas de planeio e lanchas de semiplaneio, é importante conhecermos os limites de velocidades dessas embarcações. Se chamarmos de VK, velocidade da embarcação em nós, LWL, comprimento de linha d'água da embarcação, e LW, comprimento de onda, verificamos que quando a velocidade da embarcação for igual a 0,94 vezes a raiz do comprimento de linha d'água, o comprimento de onda é a metade do comprimento da embarcação. Quando a velocidade da embarcação atinge o valor de 1,34 vezes a raiz do comprimento de linha d'água, o comprimento de onda já começa a ser o comprimento da embarcação. E a partir dessa velocidade, toda a potência é gasta para a embarcação subir na própria onda, formada pela proa. A embarcação não consegue mais aumentar a velocidade. E este ponto torna-se uma barreira de velocidade para embarcações de deslocamento. Quando a velocidade da embarcação for 3 vezes o comprimento, a raiz do comprimento de linha d'água, o comprimento de onda é muito superior ao comprimento da embarcação. Se essa embarcação for projetada com as linhas de uma lancha de planeio, a partir dessa velocidade, a componente de sustentação predominante é a hidrodinâmica. Antes de falarmos sobre as embarcações de planeio e semiplaneio, é importante ficar bem claro quais são as barreiras de velocidade. Por exemplo, a barreira de velocidade para embarcações de deslocamento é 1,34 vezes a raiz quadrada do comprimento de linha d'água. É essa curva azul que aparece aqui. Dá para ver claramente que a partir de 1,34, ao aumentarmos a velocidade, a resistência ao avanço sobe muito. Nos eixos das ordenadas tem uma resistência por deslocamento. Está associado com a resistência ao avanço ou a potência necessária. No eixo das abscissas temos a relação entre a velocidade da embarcação dividido pela raiz do comprimento de linha d'água.
que está associado com a velocidade. Para embarcações de semiplaneio, que é a linha vermelha, o valor de 3 é o valor de barreira de velocidade. A partir desse valor, nós vemos que também a resistência sobe muito. Se nós tomarmos uma embarcação de 33 pés, por exemplo, mais ou menos 10 metros, a velocidade que eu consigo, no máximo, com uma embarcação de deslocamento, é de 7,7 nós. Se for semiplaneio, eu posso chegar até 17,2. E se for deplaneio, eu posso ir bem acima. Essas lanchas vão de 20 a 40 nós. As formas de casco devem estar de acordo. Se você pegar uma lancha de semiplaneio e colocá-la para trabalhar com uma razão de velocidade raiz de comprimento de linha d'água acima de 3, ela vai ser ineficiente. Nesta apresentação, sempre estamos tratando que a velocidade da embarcação está em nós e o comprimento de linha d'água é em pés. O princípio técnico de uma lancha de planeio é o mesmo de uma placa plana deslizando sobre uma superfície de água com determinado ângulo de ataque. Nessas condições aparece uma sustentação hidrodinâmica. No caso de uma lancha, quando essa força hidrodinâmica é muito superior à força hidrostática, dizemos que a lancha está em planeio. E isto só aparece quando a velocidade da lancha é superior a 3 vezes a raiz do comprimento da linha d'água. Nessas condições, a área molhada reduz muito. Entretanto, aparece um arrasto associado com a sustentação hidrodinâmica. Conseguimos vencer a barreira de velocidade, sim, mas a razão de potência requerida por deslocamento passa a ser muito superior. O objetivo desta forma de casco é reduzir a área molhada ou a área de arrasto. As linhas de popa são lineares, para evitar pressões negativas quando em velocidade de planeio. O bojo é quinado. No fundo, são dispostas de 2 a 4 spray rails, de forma a garantir total fluxo de água no fundo. A popa é do tipo transom, de forma a garantir total separação de água com o casco ao passar pelas quinas na popa. As linhas de proa podem ser côncavas ou convexas. O fundo em V, com ângulo de pé de caverna, aumentando da popa para a proa, de forma a garantir fluxo de água para baixo, melhor comportamento em estado de mar e melhor manobrabilidade. Em águas abrigadas, o fundo costuma ter um ângulo de pé de caverna 0 ou praticamente 0. Deve-se tomar cuidado em adicionar guias de forma a garantir estabilidade direcional e manobrabilidade. As lanchas de planeio são muito sensíveis ao peso total e posição longitudinal do centro de gravidade. O ângulo de trim da embarcação, da lancha, deve se situar entre 3 e 4 graus. Fora desse intervalo, a embarcação é ineficiente, além de aumentar muito as acelerações verticais. Trim, tabs ou interceptores podem ser instalados na popa para garantir essa faixa de trim. Existem muitos tipos e muitos fabricantes. Trim tabs é uma placa plana posicionada na popa, com um controle através de atuadores. Esta se movimenta para cima ou para baixo, de forma a acertar o trim. Add in the thrust of your motor, and you lengthen the amount of time it will take to get on plane. The key is in balancing your boat without compromising performance. So how do Smart Tabs balance the hull without sacrificing performance?
Smart tabs create extra stern lift intuitively. They increase the running surface and adjust the hull design to compensate for changes in seat conditions, weight, and speed on a continuous basis. It's an active system. At slower speeds, Smart tabs are fully deployed, offering the greatest amount of lift. As your boat accelerates, the tabs automatically adjust angle and retract in direct relationship to the forces on them created by the water pressure and sea conditions. There are some experts who feel that to plane quicker requires more horsepower. This is a myth. To get on plane requires hull balance, not throwing more horsepower at it. Without Smart tabs, typical bow rise will be about 15 to 17 degrees, regardless of the motor's horsepower. You see, during acceleration, your motor is working to push the boat uphill in order to get on plane. The acceleration is slow and forces the motor to labor. With Smart tabs installed to create balance, bow rise is minimized, which allows the boat to accelerate with less resistance. From a power standpoint, you'll require less than half the horsepower from the motor to get on plane, resulting in more horsepower for quicker acceleration. The result? Time to plane is significantly reduced, visibility over the bow is increased, and your fuel economy is improved because your motor is pushing the boat forward, not struggling to climb uphill. Interceptor é uma placa tipo guilhotina que se desloca para cima e para baixo para reduzir o trim. Também é instalado na polpa transom. The boat trim system adjusts automatically to external conditions. It helps put the boat onto plane instantly after throttling. It also compensates vertically for wind and waves with greater lift effect and with a minimum of drag. The system will be the difference between bumpy rides and a beautiful, pleasant day at sea. The function is easily and intuitively controlled from the user-friendly control panel at the helm. A seguir, vamos apresentar a lancha de planeio DV15. Ela tem 15,5 metros de comprimento e chega a 50 nós. A utilização dessas embarcações, dessas lanchas, é muito ampla. São utilizadas principalmente como barcos de esporte e lazer, resgate e salvatagem, lanchas patrulha, lanchas de praticagem, pesqueiros, para pesca costeira, apoio offshore, mergulho, usos diversos militares e para travessias de passageiros e cargas. As vantagens dessas embarcações são inúmeras: baixo custo de construção e manutenção, equipamentos convencionais, boa estabilidade, velocidade muito superior às embarcações de deslocamento, fácil de operação, não possuem restrições de calados, mas também possuem várias desvantagens. Baixa capacidade de carga devido a limitações de peso, muito sensíveis ao aumento de peso e posição do centro de gravidade, ineficientes em baixa velocidade, abaixo de 3 vezes a raiz do comprimento de linha d'água, baixo raio de ação e autonomia, pouco confortáveis em estado de mar. Para o futuro, mais pesquisa nas formas do casco
para melhorar o conforto em estado de mar. Estudo de materiais alternativos e formas construtivas para reduzir o peso leve. Estudo de sistemas propulsivos com maior eficiência energética e mais ecológico. Estudo de superfícies de controle e modo de atenuar acelerações. Há muita literatura sobre lanchas de planeio. Existem muitas teses e muitos projetistas do mais alto gabarito que trabalham com esse tipo de embarcação. Esta apresentação é um resumo. Devo voltar com outras apresentações mais técnicas, mostrando como gerar as linhas de uma lancha de planeio e como calcular a propulsão. As lanchas ou embarcações de semiplaneio possuem as suas características entre um casco de deslocamento e uma lancha de planeio. Essas embarcações têm uma parte da sustentação hidrostática e uma parte hidrodinâmica. Sua velocidade fica entre as barreiras de velocidade dos cascos de deslocamento, que é 1,34 vezes a raiz quadrada do comprimento de linha d'água, e o limite inferior das embarcações de planeio, 3 vezes a raiz do comprimento de linha d'água. As suas formas geométricas se situam entre uma embarcação de deslocamento e uma embarcação de planeio. As linhas de proa dessa embarcação costumam ser bem afinadas para garantir uma entrada de linha d'água bem suave. A popa possui linhas retas e ligeiramente levantada. O espelho de popa é do tipo transom e fica parcialmente submerso. O bojo é arredondado. O ângulo de pé de caverna da popa é zero, praticamente zero. Há a existência de rabeta para melhorar a manobrabilidade. Aqui embaixo nós vemos uma embarcação da Damen militar, uma corveta de praticamente 92 metros, com uma velocidade de 28 nós, chegando a uma relação de velocidade pela raiz do comprimento de linha d'água em torno de 1,6. Veja as formas do casco, como elas são muito similares à forma do casco apontada aqui em cima, que é a série 64. Vejam que a quina ela é arredondada na popa e na proa as formas são bastante afinadas. Essas embarcações são para uso militar, ataque, defesa, para patrulhamento. Também são largamente empregadas como grandes iates de luxo e para travessias de grande distância de passageiros e cargas. A fotografia abaixo é da corveta Damen, que já conversamos no As embarcações de semiplaneio apresentam as seguintes vantagens: baixo custo de construção e manutenção, equipamentos convencionais, boa estabilidade, velocidade muito superior às embarcações de deslocamento, fácil de operação, mais confortáveis em estado de mar que as lanchas de planeio. As desvantagens são as seguintes: ineficientes em baixa velocidade, abaixo de 1,34 vezes a raiz quadrada do comprimento de linha d'água, barreira de velocidade em 3 vezes a raiz do comprimento de linha d'água, capacidade de carga maior que as lanchas de planeio, mas inferior aos cascos de deslocamento, raio de ação e autonomia também ficam entre as embarcações de planeio e de deslocamento.
para o futuro, estudo de materiais alternativos e formas construtivas para reduzir o peso leve. Estudo de sistemas propulsivos com maior eficiência energética e mais ecológico. Estudo de superfícies de controle de modo a atenuar acelerações. Como já vimos, estas embarcações, com todos os avanços de formas, são desconfortáveis. Existem muitos dispositivos para dar mais conforto aos passageiros e reduzir as acelerações verticais. Abaixo vamos apresentar dois tipos, o orbital e os fólios laterais. Os orbitais, posicionados próximo ao centro e no fundo da lancha, produzem um potente torque giroscópio para bombordo ou boreste contrário à banda da lancha. Os fólios estabilizadores, posicionados próximo ao bojo, apresentam uma força hidrodinâmica com movimento automático, restabelecendo a lancha ao equilíbrio. Esse sistema, vocês veem claramente os movimentos de arfagem, rolamento e guinada. O movimento de rolamento aparece principalmente quando a lancha está ancorada e é muito desconfortável. Os fólios são movimentados automaticamente, restabelecendo ou reduzindo as acelerações da embarcação. Neste item, vamos apresentar somente os sistemas propulsivos existentes, sem entrar em maiores detalhes. Melhor aplicação, vantagens, desvantagens poderão ser tratados em outra apresentação. O primeiro sistema é o com motor direto em linha de eixo. Podemos ter o sistema direto e o sistema em V. Outro sistema propulsivo é o sistema de jato propulsão. Também temos o sistema externo e interno. O terceiro tipo é o motor de popa, bastante conhecido, aparece em muitas lanchas. O motor fica totalmente o motor mais o hélice com a redução e ele costuma ser o leme também, fica encostado no espelho de popa. O número 4 é o centro rabeta e o motor é coberto internamente ao casco, na parte de popa, e o hélice com sistema propulsivo fica na parte externa. Essas referências que estão anotadas aqui podem ser pesquisadas para maiores detalhes. O quinto tipo é a rabeta de superfície. São dois eixos com hélices de superfícies que costumam funcionar também como sistema direcional instalados na popa da embarcação. O motor é na parte interna. Existem muitos outros tipos de sistemas propulsivos. As hipóteses, azimutais, Vought-Schneider, rodas dentadas, remos, entre outros. Nesta apresentação nos preocupamos só com os principais. Nós podemos obter energia através do diesel, do biodiesel, do sistema elétrico, do diesel elétrico, da gasolina, do gás,
Pode ser nuclear, células de hidrogênio, solar e vento. Na terceira parte, vamos falar sobre a embarcação híbrida SES, Surface Effect Ship, ou Sidewall Overcraft. Estamos terminando a segunda parte. Se vocês gostaram, indiquem esse site a um amigo ou a um colega. Muito obrigado.